Você está pronto para revolucionar a forma que a sua empresa analisa os dados no dia a dia? Fica nesse vídeo que eu vou te trazer dicas de especialista em como você deveria selecionar os seus dados na hora de trabalhar com eles. Se você chegou agora, meu nome é Danilo, se inscreva no canal que é de graça. Aqui semanalmente eu trago dicas que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente e consequentemente pessoalmente. Então vamos lá, quais são essas dicas que geralmente os especialistas que já trabalham há anos ou décadas com dados utilizam na hora de explorarem esses dados? Porque o que não falta é quantidade de dados, mas isso não quer dizer que todo dado que a gente tem acesso, ele é confiável e nem que a quantidade seja correta para as análises específicas. Então aqui nesse vídeo eu separei dicas que podem ser aplicadas de forma muito simples, são dicas práticas que você pode utilizar no seu dia a dia. A primeira dica é a utilização de dados abrangentes. E o que eu quero dizer com isso? Acontece bastante, eu já passei por isso inúmeras vezes, de alguém me pedir uma análise e na hora de eu analisar os dados, o que acontece? Eu vou lá buscar os dados de uma certa região, por exemplo, e não incluo os dados de outras regiões. E aí eu acabo colocando dados muito específicos que não são abrangentes, e aí lá na frente, na hora de analisar esses dados, eu percebo que eu deveria ter incluído também dados de outras regiões, porque só assim seria possível eu conseguir extrair alguma informação útil ali de comportamento, de tendência sobre aquela região específica. O que a gente quer evitar aqui é que seus dados sejam bias ou inclinados para alguma representação específica. Então tente ser o mais abrangente possível nessa análise, e assim você vai evitar qualquer conflito na frente aí na hora de analisar esses dados. A segunda dica, e que pouca gente aplica no dia a dia, é considere qual que é o problema do negócio que você quer resolver com esses dados, e não inverso. O que acontece geralmente é o inverso. As pessoas vão lá, quando o cara não tem experiência, ele vai lá e tem aqueles dados específicos da empresa, cria uma dashboard ou cria uma análise específica, um gráfico que seja, e tenta depois encaixar aquilo em algum problema real da empresa. O que você tem que fazer, isso aqui é regra assim de qualquer especialista, qualquer pessoa que esteja no mercado há mais tempo vai te falar isso, e é realmente um dos maiores erros aí dos iniciantes, olhe pro negócio, tente entender quais são os problemas e principalmente tente extrair uma pergunta ou mais perguntas ali desse negócio. O que você quer resolver? Que dúvida você quer tirar de alguém ou de alguma vertical ou de você mesmo na hora de resolver esse problema? E aí depois de ter essa pergunta, essas perguntas em mente, aí sim você pode pensar em qual que é o dataset ou qual que é o grupo de dados ali que você vai utilizar para responder essa dúvida. E aí depois disso vai ser muito mais fácil, essas perguntas vão te guiar durante todo o processo de extração, de análise, de criação de gráficos, e aí você vai encaixar toda essa análise naquela pergunta inicial. Então lembre-se sempre disso, não tem exceção. Toda vez que você for trabalhar com dados, você tem que pensar no que você está resolvendo primeiro, e não o contrário, e não começar com os dados e tentar encaixar eles em alguma coisa que você queira resolver aí porque você acha os dados bonitos. Próxima dica, traqueie qual que é a origem dos seus dados. Então, você está trabalhando com dados no seu dia a dia, você está utilizando fontes distintas e você, sim, tem que entender de onde que esses dados estão vindo. Por quê? Simplesmente porque isso vai te ajudar na hora de limpar esses dados. Ao saber como é que é a fonte, como que ela funciona, como que ela adquire e absorve esses dados, você vai ter muito mais visibilidade do que você tem que fazer na hora de limpar esses dados. E além disso, você vai saber o quão confiável é esse dado. Por exemplo, se esses dados são adquiridos por ou clientes ou pessoas que trabalham na empresa, mas de forma manual, são inseridos ali de forma manual, eles vão funcionar de uma forma muito diferente se comparado a dados que são gerados de forma automática, por um sistema, por exemplo, por um aplicativo. E aí, na hora de analisar esses dados, e não que essa primeira parte dos dados seja inútil, mas a forma de trabalhar com esses dados, a forma de visualizar esses dados, talvez seja muito menos confiável do que a segunda forma, mas depende de caso a caso, mas o importante é você saber de onde vem esse dado e tentar trazer algumas perguntas relacionadas a isso. Qual que é a confiabilidade desses dados e como é que você pode utilizar da melhor forma possível cada um deles, e talvez até unificar as duas coisas, porque dependendo da fonte, você precisa ir de outras fontes de dados que vão preencher essas lacunas e deixar essa análise mais completa. A próxima dica, trabalhando ou não com Big Data, ou seja, com a quantidade enorme de dados, sempre que possível, lixe as primeiras linhas, nem que sejam umas 10 linhas ali desse banco de dados que você tem. Para fazer isso, você vai ter formas diferentes de fazer isso dependendo da ferramenta que você utiliza, mas qualquer ferramenta que você utilize para trabalhar com dados, ela vai te permitir listar esse sample aí desses dados. Por que isso é importante? Independente se você trabalha com Big Data ou não, você precisa ver ali com seus olhos como é que esses dados estão estruturados, quais são as colunas principais, e além disso,
que tipo de informação, qual que é o tipo de variável que você tem em cada coluna. Se vai ser uma string, vai ser numérico, vai ser boolean, você tem que entender como é que funcionam esses dados. E ao listar pelo menos ali 10 linhas e tentar compreender que tipo de dado você tem, isso vai te ajudar também na hora de pensar lá na frente, na hora de gerar gráficos, na hora de gerar análises, a ter uma ideia melhor, uma ideia mais completa do que você pode gerar a partir daquilo. E aí eu vejo muita gente tentando analisar meio que às cegas ali, sem listar esse sample primeiro, e aí obviamente a pessoa não vai entender como é que esses dados estão realmente estruturados naquela base. Então assim, tire um tempinho seu aí para listar isso. Inclusive assim, se você já fez alguma formação, nem que seja essas formações mais curtas aí, é um dos primeiros passos, uma das primeiras funções que eles te ensinam em Python ou em R, é você listar esses dados para você visualizar de uma forma mais simples ali. E aí, a partir disso, você começa a trabalhar realmente naqueles dados, nos dados totais ali. No Excel não preciso nem falar, no Excel geralmente você já tem os dados ali estruturados, então basta você dar uma olhada ali e ver como é que eles estão estruturados. E a próxima dica é, confirme que os dados que você vai trabalhar, eles estão realmente disponíveis. Então, já aconteceu isso comigo uma vez, já aconteceu com amigos meus outras vezes. Então é o seguinte, você tem ali, geralmente, o banco de dados principal daquela empresa, e aí você tem talvez algumas empresas ali, seja no suporte, um Zendesk ou um Salesforce, que estão dando suporte ali para alguma área específica dessa empresa. E aí o que você precisa fazer ali, para fazer uma análise decente ali, dependendo do que você for fazer, é unificar de alguma forma os dados principais daquela empresa com dados externos, via API, que seja, a integração. E o que acontece é, muitas vezes a pessoa quer tirar uma análise ali baseada naquilo que ela tem, tanto do dado interno da empresa quanto de dados externos, e aí ela percebe lá durante a análise, na hora que ela está trabalhando, querendo trabalhar com aqueles dados externos, que a empresa que está prestando esse serviço não compartilha os dados da forma ideal, ou porque você tem que pagar mais, ou porque eles realmente não têm uma estrutura decente nesse sentido, e aí a análise fica parada ali pela metade, por não ter informação suficiente. Então assim, garanta que, se você, principalmente se você está numa empresa menor, precisa fazer esse tipo de análise, garanta que cada serviço que você contrata, porque muitas vezes aí, se você já está há um tempo na empresa, você vai saber disso. Geralmente, na hora de contratar um serviço novo, um software novo, muitas vezes, assim, o ideal seria esse, o profissional que está trabalhando com dados, ele sim vai ser uma das pessoas que vai decidir, vai dar uma das palavras finais ali na hora de escolher qual software e por quê. Por quê? Por exemplo, o Zendesk, que é uma ferramenta muito utilizada, ou o Salesforce, os exemplos que eu dei aqui, essas ferramentas te permitem extrair, através de dados, o que está acontecendo ali, comportamentos, enfim. Inclusive gerar gráficos em muitos casos. E aí, a pessoa que está tomando a decisão é inteligente pela parte dela confirmar com a estrutura de dados, com a pessoa responsável por dados, que aquela ferramenta realmente faz sentido. E ao fazer isso, já garanta que a estrutura que eles vão ter vai estar realmente integrada com a estrutura que você vai ter. Talvez aí no começo, sem API, você vai ter que fazer umas coisas meio manuais, mas assim, ao longo prazo, pensa como é que as estruturas externas vão se conectar com a estrutura interna da empresa que você trabalha. E a última dica, que é provavelmente uma das mais desafiadoras no dia a dia, é uma das mais simples de entender, mas é uma das mais desafiadoras do dia a dia, é tentar ao máximo combinar dados qualitativos com quantitativos. Então, dados quantitativos a gente fala aqui no canal o tempo todo, você vai gerar aí, você tem a base ali dos dados que você trabalha, você consegue gerar análises quantitativas a partir disso. Quando eu falo qualitativo aqui, eu estou falando mais da experiência do cliente, como é que você pode extrair coisas que são muitas vezes subjetivas para aquilo que você está fazendo. Então, quanto mais você ouvir o cliente, entender as dores do cliente que você tem, ou seja um cliente externo ou um cliente interno que precisa do seu serviço, melhor para você, porque você vai conseguir combinar aquele direcionamento qualitativo do que está acontecendo de errado, o que está acontecendo de certo, e aí os dados, a parte quantitativa, vai te ajudar a confirmar essas hipóteses que você pode gerar a partir desse feedback que você pegou. Então, utilize essa combinação constante das duas coisas, qualitativo com quantitativo. Meu nome é Danilo, muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Um abraço e até o próximo vídeo. Sabe aqueles dias que você se sente totalmente sem foco, com a mente vagando, especialmente quando você precisa entregar aquela análise complexa ou se preparar para um desafio importante na sua carreira? Pois é, eu já estive lá, mas encontrei uma solução incrível que mudou o jogo para mim: o Ultrafoco. O Ultrafoco é um nootrópico com a fórmula potente que combina ingredientes como L-triptofano, L-tirosina, entre outros. São mais de 10 ingredientes projetados
para maximizar a sua capacidade mental. Desde que eu comecei a tomar 2 cápsulas todas as manhãs, eu notei uma diferença significativa na minha capacidade de manter o foco, na minha energia mental e até mesmo na minha motivação. E eu tenho uma notícia ainda melhor. Consegui um desconto exclusivo para vocês. Utilizando o código Analítica15 no site ultrafoco.com.br, você ganha 15% de desconto em qualquer opção de compra e ainda tem frete grátis para todo o Brasil. Não deixe a falta de foco ou a sensação de estagnação impedirem você de alcançar seus objetivos. Experimente o Ultrafoco com código Analítica15 e sinta a diferença desde o primeiro dia.